Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que estão aqui sintonizados na Rádio 106 FM, eu sou Luiz Henrique e este é o Fé Explicada, o programa que vai ao ar às quintas-feiras, por volta do meio-dia, na 106, no qual nos dispomos a aprender um pouco mais sobre a fé e, em decorrência disso, nos tornarmos mais próximos de Deus. Pois bem, continuamos ainda dentro desses temas primordiais e básicos da fé, e básicos não no sentido de serem fáceis, mas no sentido de embasarem os outros. E sobre isso continuamos a nossa reflexão e o nosso estudo a respeito de Deus. No encontro passado, falávamos sobre quem era Deus, quem é Deus, propriamente dito. E nisso eu me aproveitei de vários conceitos teológicos e filosóficos que a princípio podem ser complicados e realmente são complicados, mas que essa realidade de Deus exige de ser aplicada através desses conceitos, porque de outra forma nós teríamos uma compreensão ainda mais limitada da realidade divina. Bom, e hoje nós vamos falar de um outro mistério de fé que nós comumente falamos dele, na verdade, invocamos esse mistério no início do programa e que tomamos como verdade, mas se formos analisar profundamente o que esse mistério quer dizer, a primeira coisa é que não o compreenderíamos como ele realmente é. E a segunda é que, apropriando-se das nossas capacidades intelectuais, conseguiríamos entender pouquíssimo daquilo que ele realmente é. E esse mistério é a Trindade, a Santíssima Trindade. O autor do livro Fé Explicada coloca que seria mais fácil você explicar física nuclear a uma criança do que explicar a Trindade aos mais entendidos. Isso porque, como eu disse no início do programa, a Trindade faz parte de um mistério de fé, ou poderíamos chamar também de uma verdade inefável. Isso significa que nós, em nossa capacidade humana, intelectiva, não somos capazes de compreender esse mistério em sua totalidade. Aqui na Terra, nós somos capazes de compreender algumas coisas. As verdades matemáticas, eu sei que 1 mais 1 é igual a 2, mas eu não sou capaz de compreender a Trindade, e nem o mais sábio dos homens é. Embora, claro, Jesus conseguisse entender esse mistério, porque ele era também Deus. Mas, dentro daquilo que a nossa capacidade humana está restrita, esse mistério permanece, de certa forma, obscuro. Mas é importante que tenhamos uma catequese a respeito desse assunto, tanto para aprender mais sobre essa mesma Trindade,
quanto para amá-la de forma mais profunda e concreta. Falávamos nos encontros passados que o amor ele está estritamente ligado ao entendimento sobre algo. Eu amo algo na medida em que eu conheço esse algo. Logo, quanto mais eu me esforço em conhecer, mais eu tenho capacidade de amar aquele algo. E o mesmo se aplica à Trindade. Pois bem, então vamos definir alguns conceitos para que possamos partir para uma discussão um pouco mais profunda. O primeiro desses conceitos que podemos definir, ou os dois primeiros, é o termo pessoa e natureza. Vamos tratar isso de forma humana. A natureza é aquilo que define algo como sendo aquilo que esse algo realmente é. Eu falava no encontro passado sobre essência. E essência, nesse tipo de colocação, é muito semelhante, quase a mesma coisa que a natureza. Os filósofos gregos, principalmente os pré-socráticos, buscavam o arqué. O arqué é o ser das coisas, aquilo que eles imaginavam, bom, existe algo nas coisas, que se tirarmos esse algo, essas coisas deixam de existir. Isso é o arqué. E muitos deles procuravam significados para isso. Procuravam dizer o que tinha em comum entre todas as coisas. Alguns falavam que era o ar, outros falavam que era a água, e por aí vai. A natureza aparece em nossa discussão de forma semelhante, mas ela designa algo, nesse contexto específico, não só que une todas as coisas, mas que torna todas as coisas únicas. Então, por exemplo, eu tenho a minha própria natureza. Se eu não tivesse a minha natureza, eu não seria Luiz, eu não seria quem sou. Você que está me ouvindo tem a sua própria natureza, a sua própria essência, que deriva da natureza humana. A natureza humana une todos nós. Mas você tem uma natureza específica, uma essência específica, que torna você quem realmente é, que te distingue das outras pessoas, algo que se você não tivesse, não seria você. Essa natureza se caracteriza por ser individual. Pois bem, e nós temos o conceito de pessoa, que falando de forma humana, é aquilo que abarca a natureza. Eu sou quem sou, eu tenho a minha essência, e essa essência está contida onde? Na minha pessoa, na pessoa humana. Né? Então, essa é a distinção. Ainda está um pouco obscura, mas ela não funciona se for tratada de uma forma muito simples também. Mas, basicamente, a pessoa é aquilo que comporta a natureza, aquilo que segura a natureza, que prende ela em determinado local. E a natureza é aquilo que torna uma coisa distinta das outras. É aquilo que faz com que aquela coisa seja aquilo realmente. Aquilo que abrange as suas características individuais e específicas. Pois bem, a Trindade se distingue como sendo três pessoas unidas sob uma única natureza. No livro está escrito: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. E, portanto, a fonte de todos os mistérios de fé é a luz que os ilumina. Pois bem, então, dentro dessa explicação que temos da natureza e da pessoa, Deus são três pessoas unidas sob uma única natureza. Isso significa que nós não temos uma crença politeísta. Nós temos uma crença monoteísta. É um único Deus, mas unido em uma mesma natureza, que é a natureza divina, sob três pessoas. Ou aspectos de três pessoas. No Gênesis está escrito lá, se você for no capítulo 1 do Gênesis, vou abrir aqui, versículo 26. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Então, Deus utiliza o plural para se referir especificamente à Trindade. Então, reconhecemos aqui a presença da Trindade já
no primeiro capítulo das Sagradas Escrituras. E como é que essas entidades, né, como é que essa natureza trina, ela subsiste? Como é que ela é formada? A primeira coisa é que nós não podemos distinguir e cair no erro de distinguir três naturezas, porque é apenas um único Deus. Mas nós também não podemos cair no erro de não distinguir as três pessoas. E como é que isso se dá? A primeira coisa, Deus Pai, né? Nós falamos Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse três folhas de um trevo, que apesar de serem folhas separadas, são apenas uma planta, o trevo. Deus Pai, em sua infinita sabedoria, contempla a si mesmo. Isso acontece com nós, seres humanos. Eu tenho uma ideia sobre mim. O problema é que essa ideia que eu tenho sobre mim é imperfeita. Há quem venha falar algo comigo e diga uma qualidade minha que eu mesmo não reconheço. Ou alguém que diz um defeito meu que eu também não reconheço. Então, eu não me conheço da forma perfeita. Eu não me conheço como um todo. Eu não conheço a minha própria natureza de forma abrangente. Mas Deus é perfeito. Logo, o conhecimento que ele tem de si mesmo é também perfeito. Mas existe uma outra coisa, que é a natureza de Deus. Nós falávamos aquilo que é a minha natureza, mas a natureza de Deus é o ser, é o existir. E para que algo seja perfeito na natureza de Deus, esse algo deve existir. Então, no momento em que Deus contempla a sua própria natureza, Deus Pai vê a si mesmo, reconhece a si mesmo, ele tem um pensamento, uma ideia sobre si mesmo. E essa ideia, ela é tão perfeita que participa da natureza divina e, portanto, existe. As nossas ideias não existem de forma concreta, elas existem assim, de forma superficial, na nossa mente, depois se esvai, então não são perfeitas, porque elas mudam. A ideia de Deus sobre si é perfeita e, portanto, imutável, não está sujeita a mudança. E, por conseguinte, ela passa a existir. A ideia de Deus sobre si é o Filho. Por isso que nós dizemos que Jesus é o Verbo encarnado. É a palavra mental de Deus. É quando Deus pensa sobre si. Por isso que ele é o Verbo. Pois bem, quando Deus pensa sobre si, ele gera também um amor mútuo sobre si. Porque ao passo em que ele se contempla, essa contemplação gera uma outra pessoa divina, que é o Filho. Quando ele contempla a pessoa divina gerada, existe entre os dois, entre o Pai e o Filho, existe um amor que transita entre os dois. Ora, é claro, Deus é perfeito. Deus é a própria bondade, a própria sabedoria. E sendo essa perfeição própria, do qual todas as outras perfeições são meras migalhas e restos imperfeitos, essa visão de si mesmo gera um amor também por si mesmo. O pai ama o filho ama o pai. Esse amor, que também faz parte da natureza humana de Deus e, portanto, existe, é o Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de Espírito Santo. Então, resumindo, né? Deus Pai é Deus conhecendo a si mesmo. É Deus que se conhece. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. É o que vem a partir daí, é o que é gerado a partir daí. Por isso que nós falamos no creio, no símbolo niceno-constantinopolitano, gerado, não criado. O Filho é gerado, não é uma criação, não é uma criatura de Deus. É o próprio Deus. E o Deus Espírito Santo é o resultado
do amor de Deus por si mesmo. Isso é a Santíssima Trindade. Pensemos da seguinte forma, e aqui é estritamente necessário que demos asas à imaginação, porque de outro modo seria infinitamente mais complicado de entender, embora mesmo imaginando de forma absurda as coisas seja também complicadíssimo de falarmos sobre esse mistério. Mas imaginemos que nós estamos na frente de um espelho, e na frente desse espelho vemos o nosso reflexo. Só que, de forma absurda, esse reflexo não é apenas um reflexo, ele cria vida, ele sai do espelho. E você contempla a si mesmo, face a face. Ora, não existem ali duas naturezas. Existe uma natureza só, é você que está ali, embora sejam duas pessoas. Contemplando a si mesmo e contemplando as suas capacidades, as suas faculdades morais e intelectuais, você gera um amor sobre si. Esse amor se transforma em outra pessoa, que é também você. Então ali existem três pessoas. Isso em Deus é aplicado de maneira perfeita. Então Deus se contempla de maneira perfeita e Deus se ama de maneira perfeita, porque Ele ama a si mesmo. Então, essa realidade divina tão difícil de expor em palavras está escondida dentro disso. É claro que isso é uma matéria sobre a qual os teólogos devem se debruçar com mais maestria e de forma mais profunda, e dentro daquilo que nós conseguimos compreender, ainda assim parece muito obscuro, e de fato é. Porque se conhecêssemos Deus como realmente Ele é, então Deus não seria infinito, porque Ele caberia em nossa compreensão. Então Ele também não seria Deus, porque Deus é infinito. Então faz parte da nossa fé crer firmemente na Trindade, mas não faz parte da nossa intelectualidade compreender essa mesma Trindade. A beleza disso está no fato de que Deus, tendo essa majestosa Trindade dentro da sua própria natureza, se revela a nós. E claro, devemos distinguir também que Deus não se aplica a termos humanos de compreensão. Então, quando eu digo assim que Deus conhece a si mesmo e que a expressão desse conhecimento é o Filho, pode dar a entender que a criação foi da seguinte forma: Deus está lá, só Deus Pai sozinho, aí Ele contempla a si mesmo e aí o Filho surge. E depois que o Filho surge, Deus ama a si mesmo, e aí depois que o Filho surge, o Espírito Santo surge. Mas não acontece dessa forma. Porque Deus, como eu disse, é apenas uma natureza. Então, todas essas realidades divinas das três pessoas, elas existem desde toda a eternidade, desde antes da criação. Embora esse termo seja incongruente, porque a partir da criação é que houve o tempo. Mas é como se Deus se contemplasse a todo momento. E dessa contemplação a todo momento surge um amor que vigora entre os dois e que transita entre os dois. Que procede do Pai e do Filho, diz o símbolo niceno-constantinopolitano também. Então, essa contemplação de Deus e esse amor de Deus por si, ele transita e ele vai além de toda a eternidade, de forma que ele acontece a todo momento, sem ter tido um princípio. E nem mesmo um fim, uma vez que ele é eterno. Então, esse surgimento não aconteceu, porque ele sempre existiu. As três pessoas estiveram sempre unidas sob uma única natureza. E claro, há quem pergunte, mas por que dizemos que Jesus é o Filho de Deus? Porque, claro, se as três pessoas de Deus estão ali desde a eternidade, elas estão sempre unidas. Elas não podem se separar. Eu não posso dissociar Deus e dizer, não, quem está na missa é só o Deus Filho. Quem estava em Pentecostes é só o Deus Espírito Santo. Então eu não posso distinguir dessa forma. Mas, para critério de atribuição das obras, para critério de entendimento, de forma mais
profunda, nós atribuímos determinadas obras, né, a pessoas específicas da Trindade. Embora saibamos, por catequese, por entendimento, que a ação da Trindade ela acontece de forma una. Então, por exemplo, eu atribuo a criação ao Pai, porque o Pai é quem forma as coisas, o Pai é quem constrói as coisas. É aquele que tem autoridade sobre a família. Então eu digo que a criação foi feita pelo Pai. Eu atribuo a redenção ao Filho, porque o Filho é a contemplação de si. Então o Filho preserva a sabedoria divina, é o Filho que ensina. É o Filho que se dobra diante da vontade do Pai, é o Filho que é obediente ao Pai. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E eu atribuo ao Espírito Santo, que é o amor, as obras do amor. É o Espírito Santo que santifica. Mas, embora sejam ações diferentes e naturezas de graça diferentes, todas elas são desempenhadas por um único Deus. É apenas Deus, em sua infinita bondade, que age através dessas pessoas divinas. E isso, embora seja nebuloso a nossa inteligência, é brilhoso a nossa fé. São José Maria, ele reflete de uma forma muito piedosa e muito bonita. Ele diz: eu fico ainda mais contente quando eu me debruço sobre os tratados de teologia, eu não consigo entender a Trindade. Isso me dá muita alegria, porque eu rendo a minha inteligência diante de Deus e falo: Senhor, o quão pequeno serias tu se coubesse na minha cabeça? Então eu digo, não sou capaz de compreender Deus, e não obstante a isso eu sei que esse mesmo Deus está presente em minha alma. Então, quando nós estamos em estado de graça, essa Trindade habita nossos corações, né? São Paulo diz na carta aos Coríntios: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? Portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Então, esse Deus, essa Trindade, que a nossa inteligência, que mesmo o mais sábio dos homens não é capaz de conceber, habita nossas almas. E não só habita nossas almas, mas nos dá a conhecer a si mesmo através da oração, através da espiritualidade, através do diálogo com esse Deus. É um Deus que, sendo tão grande, tão inefável, tão acima de nós, se dobra, se humilha e vem até nossa própria natureza. Porque Jesus também se fez homem. Então, esse mistério da Trindade habita nossos corações. E às vezes, quando nós ficamos um pouco frustrados demais por não conseguir entender, podemos cair no erro de esquecer que, embora essa realidade esteja longe do nosso intelecto, ela está perto das nossas almas. Não só perto das nossas almas, como nós também estamos embebidos por esse amor de Deus, vagando dentro dessa realidade divina. E isso é o que nos enche de esperança, de saber que Deus nos ama, que Ele nos quer bem e que Ele se dá a conhecer a nós. Basta que nós tenhamos um pouco de coragem, um pouco de ímpeto em buscá-lo. Bom, esse foi o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. E hoje eu trago uma novidade, que foi uma coisa que nós pensamos, eu juntamente com o Padre João, para trazer ao programa e incluir dentro do programa uma participação mais concreta da audiência, de vocês que estão ouvindo mesmo. Porque a proposta do programa é explicar sobre a fé. Então, nós pensamos no seguinte: eu vou fornecer-lhes um endereço de e-mail no qual vocês que estão ouvindo, podem encaminhar uma mensagem a esse e-mail
com uma dúvida relacionada à catequese. Qualquer dúvida que vocês tenham. Eu tenho dúvidas sobre a missa, eu tenho dúvidas sobre a tradição, eu tenho dúvidas sobre a Trindade que tratamos hoje, eu tenho uma pergunta, né? Então, nós vamos abrir esse endereço de e-mail no qual vocês podem escrever, redigir uma pergunta e mandar. E em cada final de programa eu vou dedicar uns 5 minutos para responder essa dúvida, para tirar essa dúvida. O e-mail que nós estamos recebendo é aféexplicada, tudo junto, tudo minúsculo, .gbi@gmail.com. Tá? Então, repetindo, aféexplicada.gbi@gmail.com. Então, é só encaminhar lá uma mensagem e nós vamos dedicar aí o tempo que for preciso para responder todas as perguntas que lá chegar. Então, sempre no fim do programa, dedicar uns 5 minutos, caso haja perguntas, para responder, para sanar as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.